Oi, gente, voltando com o nosso Kátia Responde. Hoje o tema do vídeo, ele está na websérie sobre como ler nossos exames de sangue. Uma maneira mais leiga, mas uma maneira mais fácil de vocês entenderem quais as nuances, né, o significado de que cada pedido ele se refere. O que é valor de referência, porque quando a gente fica muito no nosso valor de referência do laboratório, lembrar sempre que valor de referência dado no documento, no papel de exame, é um valor de referência onde colocam pessoas doentes e pessoas saudáveis no mesmo nível, e isso já é um erro. Outro fator, então, qual valor nós devemos estar perto, né? Perto do percentil maior, do maior número, ou perto do menor número. Então, quando nós lembramos que esse sangue é retirado de pessoas doentes, então é um valor de referência de pessoas doentes, e dentro dos doentes já tem uma mais doente e uma um pouquinho mais saudável. Então, eu parto do princípio que a meta sempre vai ser a perfeição, o melhor que a gente possa ter. Essa meta perfeição é sempre que a gente tenha até uma meta melhor do que uma meta, mas todo mundo é assim. Não deve ser assim, porque o valor de referência desses exames já é um valor de referência de gente doente. Não se esqueçam disso, tá bom? A estatística é feita dessa forma, é coletado normalmente e é onde se tem muitas coletas de sangue, que são os hospitais, que são os postos de saúde. Então, quem vai para esses lugares normalmente são quando nós estamos numa condição de saúde muito ruim, nós estamos doentes. Mas vamos lá ao vídeo. Respondendo ao Tiago Paisan, olha que pergunta interessante. Há 4 meses. Doutora, ótimo vídeo. Obrigada pelas informações valiosíssimas do seu canal. Porém, as referências da creatinina também são relativas à composição corporal do paciente? Ele pergunta. Por exemplo, um indivíduo que possui muita massa muscular e bebe bastante água, não significa necessariamente que o rim dele estaria comprometido em níveis de 1,25, correto? Então vamos lá, Tiago. Com certeza o Tiago é um atleta, né? Ou ele é uma pessoa que frequenta academia e que deve ter muito músculo, né? Muita massa muscular. E um querido mesmo, ele responde, ele pergunta, a dúvida dele é: eu tenho muito músculo, eu bebo muita água, e beber bastante água, gente, vocês precisam sempre dizer o que é bastante para vocês, né? Às vezes o que é bastante para você é nada para mim. Então, quantificar, tá? Se o Tiago está bebendo água durante o exercício físico, essa água que a gente ingere durante a malhação, ela não conta. Conta os 3 litros, no mínimo 3 litros d'água no dia a dia normal, sem que você esteja transpirando ofegantemente durante a academia. Então, durante a academia, o que está acontecendo? Qual é o processo que não vai servir na minha conta? Se você tomar 1 litro d'água durante a academia, é porque você está perdendo muito e você precisa esfriar o corpo. Então, isso não está sendo contabilizado a nível de organismo, mas muito importante. Enquanto vocês estiverem lá na musculação, malhando, suando muito forte, é muito importante que você esteja ingerindo a sua água. E uma das orientações que se diz, né, que é legal, se você transpira muito, 1 litro d'água, você colocar uma colher de café, aquela bem pequenininha, de sal rosa ou sal grosso, colocar dentro dessa água e chacoalhar e misturar, porque ela vai repor um pouquinho os minerais e fazer a bomba de sódio e potássio funcionar de uma maneira eficiente, tá bom? Porque quando a gente transpira, o suor é salgado, vocês já devem ter experimentado, a gente está perdendo muito sódio. Se a gente perde muito sódio, o potássio vai também se desequilibrar, e isso não é bom nem para o músculo, nem para o músculo cardíaco, tá bom? Mas a dúvida do Tiago é assim: a creatinina dele está em 1,25. Dependendo do laboratório, mas a maioria deles coloca como valor de referência de 0,5 de creatinina a 1,20, 1,30. Não, esse é o valor de referência normalmente dado pelos laboratórios. No caso dele, ele está no percentil superior. Eu queria que ele ficasse ali, perto do 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 no máximo, de 0,8 para baixo.
Se ele está excretando muito, está mantendo, muita creatinina no sangue, vamos lembrar, nós estamos dosando o sangue e vendo que a creatinina, que é um produto, né, da degradação de proteína, ela está extremamente elevada. Quais os fatores envolvidos nesse aumento, nessa elevação dessa substância no sangue? Isso significa, por exemplo, que o fígado é a relação de fígado e rim, onde o fígado deve estar metabolizando, quebrando, tendo que trabalhar, transformando muita proteína animal, e aí entra a proteína animal caseína, que vem normalmente do whey protein, né, que é a proteína do leite. O whey protein é a marca que foi criada com um grande excesso de proteína caseína. Só para um adendo aqui, eu tenho casos de pacientes que, a partir do momento que ele começou a frequentar uma academia, ele vendo os colegas comprarem whey, ele não podia, não tinha dinheiro para isso. Ele fez o quê? Comprou um pote de leite em pó, né? Leite em pó de criança. E ele fez uso, ele comeu metade da lata e começou, né, fazer os exercícios. Na mesma semana que ele começou a tomar essa proteína caseína, ele falou, já que o whey protein é proteína caseína, essa leite em pó também é proteína caseína, ele começou a fazer uso. Na semana seguinte, ele teve a primeira crise de doença de Crohn. Ele apodreceu, inflamou realmente parte do intestino dele e ele teve que ser operado às pressas. Só para vocês terem uma ideia, que uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, uma colite, ela não começa do nada. Não, de repente aconteceu. Não, ele já tomava o café com leite todo dia de manhã, né? Já fazia o consumo de muitos queijos e a gota d'água para esse balde transbordar, para dar os vários focos de inflamação no intestino, a doença de Crohn, foi achar que dá para fazer dessa forma. O whey protein, diferente do leite em pó concentrado, ele é mais hidrolisado, quer dizer, ele passou por algumas quebras para diminuir a agressividade, mas ainda assim, por lei, toda a proteína animal que nós coloquemos dentro da nossa corrente sanguínea pela boca, estômago, intestino, fígado, vasos sanguíneos. Toda vez que vai proteína animal para o fígado, essa proteína animal, que são mais de 20 proteínas reunidas, aminoácidos reunidos, ele vai ter que ser quebrado, degradado, né? Quebrado em pequenos aminoácidos, e isso vai gerar como lixo da quebra de proteína animal. Por isso que um brigadeiro também tem proteína animal, o bife tem proteína animal, o whey protein tem proteína animal, o frango tem proteína animal, tudo, o ovo é proteína animal. Tudo isso vai resultar em uma creatinina. Essa creatinina no sangue, em excesso, ela vai estar também sendo dosada a nível de sangue. E depois ela vai ser excretada pelo rim. Dá para fazer, por essa avaliação no sangue, a gente tem uma noção de como é que o rim está trabalhando. Porque são macromoléculas, grandes moléculas, para um rim trabalhar e funcionar. O rim, ele é um filtro também, o último filtro que passa pelo sangue, que ele quer filtrar ao máximo, ajudar a gente a ser melhor. Só que quando nós estamos jovens, estamos numa academia, a gente faz uma conta que não bate, gente. Não é comer proteína igual ganhar mais músculo, não. Esse é o problema, Tiago. Eu diria, Tiago, com carinho, com todo o carinho do mundo mesmo, que você precisa reavaliar a sua ingesta. Mesmo que você tenha muito músculo, que você faça muita academia, o fato de você fazer academia, usar, né, a creatina como uma matéria-prima para produzir energia para esse músculo, você vai ter um lixo. E esse lixo vai lesar o seu rim. E lesando o seu rim, você vai ter a pressão alta dos 50, 40, 50 anos. Hoje está 40 anos, né? E se você começar realmente, é o que eu falo no vídeo, se vocês puderem visitar
uma cidade onde tem o centro de hemodiálise, vocês vão ver que tem muito jovem, e jovem para mim é 40, 50 anos, está lá na cadeira fazendo hemodiálise, porque o rim, ele não aguenta tanta sobrecarga de proteína. Essa conta de comer proteína animal é igual a criar músculo, não é verdade, não é isso. Vai dar mal, vai dar errado. Por isso que nós temos como causa básica de morte a insuficiência renal. Ela é um dos fatores. É óbvio que tem todo um conjunto de outros, né, estilo de vida, de alimentação, levando a esse resultado. Então, é uma história que está sendo contada. Mas se você está com 25 de creatinina, eu aumentaria o seu consumo de água, mas principalmente, eu diminuiria seu consumo de proteína animal, porque isso está te lesionando. Se você ainda for do sangue A ou B, você estará sofrendo ainda mais. Quer dizer, nós não digerimos muito bem essa proteína animal a nível de suco gástrico, nem a nível de intestino, então tá sobrando macromoléculas, imensas moléculas de proteína para o seu fígado trabalhar. E o fígado, ele acaba cansando também, ele é um órgão muito forte. Mas tudo, e ele é muito mais forte do que o rim. E o rim é mais fraco do que todos eles. Então, se a gente olhar com mais carinho, e esse bastante água, Tiago, eu espero que sejam 6 litros d'água, tá bom? Então, um homem com muita musculatura, com peso maior, ele deve tomar água na maior quantidade possível. Eu que sou pequena e leve, tomo meus 6 litros d'água até 7, 8 horas da noite, eu tomei meus 6. 4 litros é até as 4 horas, depois vai mais um pouco, tá bom? Mas ó, obrigada pela pergunta, porque isso é para despertar nas pessoas que fazem academia um pouquinho de senso, quer dizer, o mais importante não é aquilo que eu vejo por fora, mas sim os meus rins, os meus órgãos que estão me ajudando a excretar aquilo que eu estou colocando pela boca. Eu prefiro que você tome aminoácidos separados em frações por boca, faça a mistura e tome, do que comer a proteína animal, né, ou mesmo tomar creatina para ter um resultado muscular. O seu músculo, você está inchando. Se você está lesionando o rim, você tem uma creatinina de 1,25, você está mantendo um inchaço, e esse inchaço não é músculo, esse inchaço é retenção de água, porque o rim não está filtrando. Então, tudo isso é para a gente raciocinar, tá? Não está morrendo, mas que você acorde antes e mude um pouquinho. Todo o corpo tem o seu limite de formação de músculo. Ficar acima disso é até uma aberração para o corpo. Ele não entende isso, por isso que ele está inchado e não cheio de músculo. Ou talvez você só esteja com músculo mesmo, só que esse seu bastante água e pouca proteína esteja, né, excedendo. Mas obrigada, um beijo, Tiago. Vamos responder agora um nutricionista, e ele é nutricionista com certeza atleta, porque a foto do perfil tá forte aqui. Nutricionista Paulo Gomes. Não, e é musculatura mesmo, ele deve ter experiência nisso, mas o próprio Paulo, ele diz como é difícil controlar essa creatinina. Na minha experiência, gente, de manter um rim funcionando ou não funcionando, novamente eu vou repetir algo a vocês que funciona desse jeito, infelizmente. Queiram vocês ou queiram não. E quando a gente sabe, a gente gosta de alertar, né? Porque se você tem, vamos dar um exemplo de contas, 1000 néfrons vão filtrar 1 litro d'água, 1000. Se morrer 900, se você ficar com 100 néfrons, esses 100 néfrons ainda vão conseguir filtrar 1 litro. Morreu mais um pouco, 10 néfrons. Os 10 néfrons vão lutar, trabalhar para conseguir filtrar os mesmos 1 litro d'água. Eu tenho 1 néfron agora, porque eu fui usando, abusando dele. Esse 1 néfron vai usar de todas as forças para conseguir filtrar 1 litro d'água, até que ele morre. E aí, quando ele morre, acabou. Então, é por isso que a creatinina, ela é um parâmetro onde a gente tem que olhar, não simplesmente aceitar que o médico diz,
Está no valor de referência, está bom. Ah, está só um pouco acima da máxima. Não, nós não sabemos em qual nível nós estamos. Se a gente está nos 100 néfrons, se a gente está em 1 néfron fazendo o mesmo efeito. Ah, eu ainda estou fazendo e limpando o meu sangue, meu xixi. Então, a própria resposta do nutricionista Paulo, ele diz como é difícil isso. Eu, Kátia, médica, não gosto de arriscar. Eu trato de vários pacientes que já perderam seus rins e estão em insuficiência renal ou estão fazendo hemodiálise. E hemodiálise, meus queridos, é segunda, quarta e sextas, 4 horas e meia, sentadinho numa cadeira, aonde essa cadeira, esse aparelho vai filtrar o seu rim. Então, é repensar se nós sabemos em qual quantidade de néfrons nós temos, se é 1000, se é 100, se é 10 ou se é 1, e se vale a pena correr esse risco. Lembre-se, vocês estão retirando de vocês a possibilidade de limpar esse sangue. Por isso que eu respeito todos que estão na academia, que querem os seus corpos esculturados, belíssimos, mas isso tem um preço. E o preço nem sempre é aquele só da beleza. E o resto, como é que a gente vai viver esse resto de vida, né? Ele diz assim: doutora, não podemos generalizar, né, sobre a creatinina. Creatinina, segundo ele, é proporcional à massa muscular. Não é normal ela estar alta em indivíduos sedentários e sarcopênicos. Sarcopênicos são pessoas que começam a perder a musculatura, né, principalmente na menopausa, alguma doença, então está murcho de músculo. Portanto, se você tem uma massa muscular desenvolvida, continuou Paulo Gomes, faça mais exames complementares, como ultrassom do abdômen, clearance de creatinina, quer dizer, lembra que eu disse que você está dosando a sua creatinina no sangue. O clearance de creatinina é você dosar, fazer uma avaliação dessa creatinina que está sendo perdida, excretada no xixi, na urina. Então ele diz, faça um ultrassom de abdômen, um clearance de creatinina, taxa de filtração glomerular, veja cistatina C, é um marcador. Procure um nefrologista e tire as suas dúvidas. Vocês entenderam que o próprio pensamento do Paulo, ele está pensando com uma coerência, né, para manter o exercício físico e a suplementação em alto nível para manter essa creatinina controlada. Quer dizer, precisa de um bom trabalho e um trabalho full time, né, aquela coisa integral mesmo. E sempre na dúvida de saber quantos néfrons está realmente funcionando ou não. Nós temos a dosagem, por exemplo, do peptídeo C, que avalia o quanto um pâncreas ainda tem de vida para ele produzir insulina. Então é a mesma coisa aqui. Quanto de energia o rim ainda tem para continuar filtrando? Em nome de quê, gente? Esse é o fator. A gente tem uma capacidade de ter um nível de musculatura. Se eu for ter uma acima disso, eu vou ter que estar pagando alguma coisa em troca. Então, como o próprio Paulo Gomes diz, é bem difícil, precisa de vários exames complementares para vocês terem isso. Eu confesso a você que isso não é uma prática clínica e que os convênios possam fazer isso, os médicos acompanharem, também não é uma prática, mas é possível? É possível. Então, se você malha e se você tem muita, né, desenvolvimento de massa muscular, fique sempre de olho, tenha esse olhar carinhoso para a sua creatinina, porque a sua saúde, ela não é só desse momento. A sua saúde foi feita para durar 120 anos e principalmente administrar essa saúde depois dos nossos 60, 70, 80 anos, porque é aí que entra a sabedoria, a estabilidade financeira e viver a vida de uma maneira mais intensa. Então, obrigada a todos vocês que perguntaram e falaram sobre isso. Tem muitas pessoas aqui, tem um que fala, eu já perdi um rim, né, um outro Paulo, e ele tá com uma creatinina de 1,14. O que eu faço, doutora, para manter esse único rim que ele tem bem? Uma água, uma ingestão de uma boa água de qualidade, constantemente, diariamente, sempre é bom isso. Diminuir a quantidade de proteína animal, principalmente se você for do sangue A ou B.
reavaliar o que você está comendo de industrializados, de embutidos, de todas essas substâncias e principalmente sempre lembrar que se a creatinina é resultado de um fígado também metabolizando proteína animal, quebrando proteína animal, que um simples brigadeiro ou um sorvete de leite, ele vai conter proteína animal, caseína, e que isso vai contribuir para o seu dano renal. Então, vale a pena assistir novamente o vídeo e acrescentar essas informações a esse novo vídeo. Obrigada e um beijo a todos vocês que participaram e continuem a nos perguntar, a fazer, a colaborar, como todos vocês que foram respondidos hoje. Meu muito obrigada, até mais!